Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Ciências do 7º ano. Eu sou o professor Dayson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 19. Objeto de conhecimento, classificação dos seres vivos, reino vegetal e reprodução das plantas. No detalhamento, nós vamos ver sobre as plantas de interesse econômico, alimentício e medicinal da Amazônia. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam vocês aqui onde eu estou, ó, numa banca que vende todas aquelas plantas medicinais que tiveram algum beneficiamento. Vejam aqui vocês, ó, que nós temos uma pergunta, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês sobre o assunto da nossa aula. Vejam aí, que planta é essa? Qual é essa planta que nós encontramos ali naquela banca da feira, ou que está in natura, né, que acabou de ser colhida e está sendo vendida, ou que está ali naqueles frascos pequenos, ou num saquinho, como vocês podem ver aqui, nessa banca de feira que está aqui, ó, atrás de mim. Então, nós vamos estudar um pouco sobre as plantas medicinais. Vejam aí que a Amazônia tem 10.000 plantas com potencial econômico. Elas são portadoras de princípios ativos para uso medicinal. Olha só, eu já tenho aqui alguns termos, né, que são muito utilizados nesses assuntos que são relacionados a plantas medicinais, princípios ativos. Porque esses princípios ativos, eles são usados naquelas plantas que têm ali uma importância medicinal, né? Olha aqui, ó, uso medicinal, uso de cosméticos, né, ali para estética e também para o controle biológico de pragas. Então, nós temos aqui na ilustração tanto a andiroba, copaíba, e que na Amazônia são plantas, né, que os seus frutos, eles são muito utilizados ali na cultura popular, naquela cultura dos ribeirinhos da Amazônia, para uso em cura, né, de doenças e no que pode ser ali utilizado que no dia a dia, mas que foram aprendidos de pais para filhos, né? Essa informação, ela é transmitida ao longo de várias gerações, né? Os avós transmitiram para os seus pais, e você também ali em conviver naquela família já vai aprendendo um pouco sobre o uso dessas plantas medicinais que são encontradas ali no fundo do quintal, que são encontradas na floresta próxima de casa. E aí nós temos que as plantas medicinais, elas concentram, né, a região amazônica, ela concentra também outras 300 espécies de frutas comestíveis e uma rica fauna silvestre. Aqui nós já temos o buriti. Olha só, quem gosta de buriti, quem gosta daquela palmeira que produz esse fruto bonito, né? E que ele é utilizado para poder fazer aquele vinho, né, aquele líquido que nós consumimos após as refeições ou no lanche da tarde. E quem aí gosta do cupuaçu também, que é aquele suco gostoso, né, para nós utilizarmos no nosso dia a dia. Então, as plantas medicinais na Amazônia, eles são encontrados ali nas florestas, nas várias florestas que tem na Amazônia, né? Ou naquelas florestas que são de várzea, naquelas florestas também, né, que são encontradas em rios, né, nas margens dos rios, em cerrados, né, em outros tipos de vegetação. Então, nesse total aí de cerca de aproximadamente 33.000 espécies, né, de plantas superiores são encontradas assim, olha, nessas regiões da floresta. E por isso que é muito importante que a gente consiga preservar. É importante que a gente consiga manter esses ambientes, né, o mais próximo possível do natural, porque muitas dessas espécies
ainda nem foram identificadas, ainda nem foram descobertas pelos cientistas. Vocês já ouviram falar, junto com os seus pais, com os seus avós, várias plantas que são utilizadas para poder adotar, né, serem usadas desse modo medicinal, uso medicinal delas. Alguma doença você já deve ter sido, no caso assim, deve ter tomado alguma dessas plantas, os seus familiares usaram algumas dessas plantas para poder curar uma doença que você teve. Então, é importante nós mantermos esses ambientes intactos, né, ou mais próximo do natural, porque ali tem muitas espécies que ainda nem foram descobertas e nem se sabe o uso que elas têm ali, além do uso medicinal, para a produção de cosméticos e também no controle de pragas, né, ou de outras doenças. E aí nós temos o Plano Amazônia Sustentável. Esse Plano Amazônia Sustentável, ele veio justamente com esse sentido, de fazer um diagnóstico detalhado da realidade e dos potenciais econômicos, da Amazônia. Então, é importante nós deixarmos assim claro, né, eu comentar para vocês que é sobre uma produção de renda, é sobre um uso em indústria de biomedicinal, né, indústria que vai produzir aqueles medicamentos, né, fitoterápicos. Isso é renda para comunidades, né, e isso é uma forma de transferir, né, de modo controlado o uso da floresta, o uso dessas plantas medicinais, de tal modo que gere renda, que movimente a economia. Então, o Plano Amazônia Sustentável, né, ainda com poucos significativos, né, em termos de macroeconômicos, né, mas os produtos florestais não madeireiros, em especial as plantas medicinais, eles podem sim se tornar, né, com grande potencial de gerar essa economia, né, de movimentar essa economia local. E de que modo isso pode acontecer? Se eles tiverem a sua exploração incentivada, né, de forma correta, de forma atrativa e de forma também rentável, né, como uma atividade econômica. E é por isso que nós temos visto, né, várias comunidades ribeirinhas, né, esses povos da Amazônia que estão aí localizados às margens dos rios da Amazônia, em toda a Amazônia e também em outras regiões do Brasil, que essas comunidades eles possuem conhecimento, né, eles possuem essa informação que foi transmitida de pais, dos seus avós para os seus pais, sobre o uso dessas plantas. E aí, quando eu falo dessas plantas, como comentei aqui, é aqueles produtos não madeireiros, Então, são ervas e plantas com aplicações medicinais e na área de cosmética. E aí nós vamos ver agora um vídeo em que uma dessas senhoras que tem bancas, né, em feiras em feiras de plantas medicinais, e nós vamos ver agora um relato dela. Veja aí no vídeo. Então, eu trabalho no Mercado Adolfo Lisboa, já faz mais de 50 anos, eu e minha família, né, e nós estamos dando continuidade. Então, aqui no mercado, o pessoal procura muito por ervas medicinais, né, que tem ajudado muito no Covid. E agora o pessoal está tomando muito o quê? O mastruz, o jambu, o ixi amarelo, unha de gato, tudo isso aí para aumentar a imunidade, né? Então, aqui, o que nós, pessoal, mais procuram aqui de primeira mão é o mastruz. Que o mastruz é uma erva natural, um antibiótico natural, que serve para quebradura, emendar osso, serve para gripe, serve para fortalecer o pulmão, né? Então, uma das ervas mais procuradas, primeiramente, é o mastruz. E o modo de preparo? E o modo de preparo dela é através do suco, né? Você pode fazer um suco, você pode, para emendar osso, você tem que fazer o emplasto, né? E você pega ela, pega
a batata do emenda-osso, você pega a banha da cobra, pega o mastruz e o breu, né, que é pilado e coloca depois no local onde está quebrado. Né? E depois o que o pessoal está procurando? O jambu. O jambu, apesar de ser uma folha que o pessoal utiliza muito na culinária para fazer o arroz paraense, para fazer o tacacá, esse daqui também para que é? Serve para aumentar a imunidade. Né? Fazendo o chá dele com o quê? Com mangarataia, alho, limão, né? E o açafrão. Então, na época do Covid, isso daqui foi muito procurado, ainda é procurado. Mas a maioria utiliza muito para fins culinários. Né? Aí, como as ervas precisam de outras contribuições, nós temos o quê? Que muito é procurado aqui no mercado, a andiroba e a copaíba. Esses dois são procurados por quê? Porque elas servem como antibiótico também natural, que serve para colocar, para fazer pasta, para remédio, serve para tomar, para ingerir, serve para ingerir, né? E serve também para colocar em xarope, que aqui o pessoal faz muito xarope utilizando a andiroba e copaíba. Né? Aí fora isso aqui, o que o pessoal tem nos procurado muito é para estômago, problema de estômago, problema de gordura no fígado. Que para isso nós temos o que? A espinheira santa, nós temos a sacaca, o boldo. Tudo isso aí ajuda para quem está com problema de H. pylori, né? Quem está com gordura no fígado. E fora essas ervas que eu acabei de mostrar para vocês, que é o mastruz, o jambu, nós temos também aqui o crajiru, muito procurado, que serve para fazer asseio, lavar ferimento, cirurgia. Né? Temos a unha de gato, que ele serve para aumentar a imunidade, para não deixar a pessoa com a imunidade baixa. E temos o ixi amarelo também, né? Que serve para cisto, mioma. Então, geralmente, como é que o pessoal usa? Fazendo o chá misturado com a unha de gato e o ixi amarelo. Né? E o saratudo também, que serve para mioma, para inflamação, para tumor. Então, tudo isso aqui serve. Olha só que aula nós tivemos aí. E com certeza, se você for conversar com os seus avós, ele também vai dar uma aula sobre o uso dessas plantas medicinais. Foi comentado sobre o mastruz, foi comentado sobre o jambu, sobre a copaíba, andiroba, unha de gato, né, o crajiru, enfim, várias plantas que elas tiveram ali um mínimo de beneficiamento, né, para que então possa ter esse uso, né, de modo prolongado, que possa estar disponível, né, foram desidratadas a ponto de serem usadas por um período mais longo. E converse com seus familiares, você vai aprender muito sobre o uso dessas plantas medicinais. E também pesquisas científicas, né, além dos conhecimentos tradicionais, que são aí apresentados por nossos familiares, comentados por eles, nós temos pesquisadores que fazem pesquisas científicas, né, para o estudo do uso dessas plantas, quais são os princípios ativos que estão nelas. E aí, em Manaus, nós temos o INPA, né? O INPA, ele emprega grande parte de seus recursos à pesquisa, né? Então vejam vocês, a pesquisa e a descoberta do potencial dessas plantas da Amazônia. E aqui nós temos, o INPA está localizado na cidade de Manaus, né? E aí é um grande instituto de pesquisa, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, né, do governo federal, e que ele realiza essas pesquisas científicas. São cerca de 300 espécies nativas da Amazônia, ou que foram introduzidas, né, vindas de outras regiões, mas que têm importância no uso medicinal delas, ou algum outro uso de potencial econômico, né? Então, essas plantas elas já foram catalogadas pelo INPA, né, e com potencial tanto na área medicinal, né, também como
uso fitoterápico, aromático e de cosméticos. Tá? Então, nós temos constantemente matérias de jornal saindo aí desses estudos que são realizados, né, para então comunicar à população essas pesquisas que são realizadas. E aí nós temos, né, a medicina da floresta, né? Então, pesquisadores aí, ó, que usam o chia amarelo, unha de gato, marapuama e outras plantas para diversos tratamentos, né? E esses conhecimentos, eles foram adquiridos lá em comunidades ribeirinhas, mas que, a partir desses conhecimentos tradicionais, eles foram, digamos assim, foram realizadas pesquisas científicas para comprovar o uso medicinal, né, esses princípios ativos para aquele determinada finalidade, né, de ação em alguma parte do corpo humano, tá bom? Mas nós temos outras plantas também que são de interesse econômico. Veja aí que lá, como eu comentei, o Plano Amazônia Sustentável, ele indica uma grande variedade de produtos florestais para alimentação. Então, nós não, quando falamos assim de produtos florestais, nós não estamos falando do uso madeireiro, nós estamos falando justamente do uso não madeireiro, das folhas, dos frutos, né, de outras partes dessa planta e que são utilizados com finalidades assim, ó, de alimentação. Tá? Então, são espécies que podem ser usadas tanto para consumo próprio ou em escala comercial. E aí na tela nós temos tanto a graviola, o jambo, né? Aqui o frutapão e também o cupuaçu. Ó. Todos esses são espécies, né? Frutos que são utilizados para alimentação. E aí, imaginem vocês quantos destes frutos são utilizados no dia a dia. Quem aí já consumiu aquele suco gostoso de graviola, né? Ou consumiu o fruto do jambo, né? Que fica aquele espaço embaixo da árvore, né? Fica aquelas partes das flores. Antes de produzir o fruto, tem a parte da floração. E quando aquele embaixo da árvore de jambeiro, eu lembro bem que em casa tinha uma árvore de jambo. E aí fica tudo vermelho, tudo bonito, uma cor intensa, né? E a gente já sabia que logo vinham os frutos de jambo e que nós íamos consumir muito lá em casa, lá no quintal. Com certeza aí no quintal, no seu roçado ou onde você mora no Brasil, também tem esses vários frutos, né, que são utilizados aí para o seu consumo, ou in natura, como o jambo, ou com um mínimo de processamento, por exemplo, do cupuaçu. O cupuaçu ele precisa de um processamento, né, para poder a gente consumir ali em algum preparativo, ou como próprio suco, ou fazendo um doce, né, ou aquele recheio do bombom, né, de cupuaçu, que é tão gostoso e que são encontrados na Amazônia. Isso tudo faz parte desse conhecimento tradicional, que sabe qual é o uso nessas populações, que sabem qual é o uso que é dado àquele fruto, né, ou às folhas daquela árvore, né? Isso tudo faz parte desses potenciais econômicos que têm como alvo as plantas, né, para o uso de algumas das suas partes. Mas também tem outros produtos que são comercializados em mercados nacionais. Vejam aí que o açaí, como nós temos aí na sua tela, ele é rico em nutrientes e antioxidantes, né? Olha só o açaí. Ele tem essa grande fonte, né, de energia, ele é utilizado para a prevenção de várias doenças, até mesmo o pessoal que faz academia, né, ele é utilizado como pré-treino ou pós-treino, enfim, ele tem muitos usos e é claro que
Eu, pelo menos, eu gosto muito de consumir açaí ali, aquele vinho, coloco ou farinha, né, ou a tapioca, né, farinha de tapioca, e assim eu consumo ele ali desse jeito e já gosto, né? E você com certeza tem um uso aí, né, um consumo muito de modo natural aí no seu dia a dia também. E o Guaraná? O Guaraná, ele é muito bom, né? Estudos mostram que ele é utilizado para memória, para concentração, né? Para o raciocínio, que ele dá aquela energia que ajuda, né? Na redução da fadiga, né? Na fadiga física, que é aquele cansaço que a gente tem. Então, ele também, né, o Guaraná, ele tem um efeito antioxidante e comentam que também é estimulante, né, dá aquela vitalidade, aumento de disposição no corpo, né? Então, são todas essas informações, a gente aprende no dia a dia junto com os nossos familiares. Eu tenho comentado muito sobre isso porque é assim que acontece na Amazônia, por exemplo, né? Esse conhecimento ele é transmitido, né, desde os nossos antepassados e nós aprendemos com a nossa família. Só que, como eu comentei também com vocês, para que esse uso ele seja ali utilizado como um potencial econômico, que gere recursos, gere renda, ele precisa ter estudos científicos que comprove, né, esse uso, essa finalidade de agir em alguma parte do nosso corpo para que ele possa, então, ser registrado, né, como um alimento ou um uso seguro, de modo que não vá fazer nenhum mal para a saúde, né, ao ser vendido em uma farmácia, por exemplo, né, ao ser vendido por alguma empresa que seja especializada em fitoterápicos ou fitocosméticos, aqueles que são utilizados na indústria, né, de estética e de cosméticos que são utilizados para o corpo. Mas também tem outras frutas tropicais. Veja aí que essas frutas tropicais, elas também podem ser vendidas em formas de polpas, doces e sorvetes, né? E aí, essas polpas, os doces, quem já consumiu e sorvetes, eles fazem parte ali dessa economia que é utilizada, né, que usa esses produtos naturais a partir de estudos e pesquisas. No caso aqui de polpas de fruta, eles têm que ter toda a higienização dos maquinários que vão fazer ali aqueles as embalagens, né? Você já deve ter ido no supermercado, com certeza, e encontrou aquelas polpas de frutas dentro de embalagens lacradas, etiquetadas, com o nome lá das autorizações dos órgãos, né, responsáveis pela a qualidade daquele alimento. A mesma coisa, os doces, né? Então, todos esses produtos que utilizam frutas, né? Imagina sorvete. Eu já consumi sorvete de Tucumã, né? Então, eu gosto, pelo menos, de sorvete de Tucumã. E outras frutas que são utilizadas para produzir picolés, para produzir dindins, né? Ou aqueles produtos que vendem num saquinho que fica congelado, né? E a gente vai e consome ele, né? Rasgando o saco e que está ali congelado. Então, todos esses produtos, eles passaram por autorizações, né, de órgãos do governo para então serem comercializados, né? É claro que no dia a dia, na nossa casa, não tem tudo isso, né? A gente coleta ali na floresta, né, compra na feira, faz aquele preparo rápido em casa, mas esse preparo simples é para nosso consumo próprio. A partir do momento que ele vai para a indústria, ele tem ali uma série de requisitos, né, de critérios que devem ser cumpridos para que ele, então, possa ser comercializado. Nós temos aí a imagem do palmito. O palmito ele pode ser
tanto extraído da palmeira pupunha, da palmeira açaí, tem vários tipos de palmeiras que elas produzem palmito, e olha só, ele está aí apresentado, né, embalado em forma de conserva. Então, tem uma higienização do vidro, da tampa, do líquido, né, que está dentro aí dessa embalagem, para que ele possa, então, durar um determinado tempo, para que ele não estrague aí dentro desse pote. Então, isso é que eu comento para vocês de processos industrializados, né, que vão fazer com que esse alimento seja, então, embalado e que possa ir parar, por exemplo, na prateleira de um supermercado, na prateleira de uma farmácia, e assim ser comercializado tanto na região, né, por exemplo, na Amazônia, ou ser também exportado para outras regiões do Brasil ou outros países, por que não? Né? Porque esses alimentos eles têm uma importância comprovada, ligada à Amazônia. Fitoterápicos e fitocosméticos também são outros, né? Aí nós temos a andiroba e outros frutos, né, oleaginosos que são utilizados na indústria. Eu, por exemplo, já tomei banho com um sabonete que tinha composição de andiroba, por exemplo. E além desses frutos, tem também o couro vegetal, né? Para então, essa industrialização desses couros vegetais serem utilizados em produção de bolsas, de calçados, enfim, vários outros produtos, né, a partir desse beneficiamento. Tem regiões que produzem artesanato com o capim dourado. O capim dourado, ele é ali um tipo de capim, como o próprio nome diz, né? E ele é utilizado para fazer artesanato. E também, no artesanato indígena, fibras de arumã, por exemplo, né? Que são utilizados para fazer cestarias, né? E vários outros produtos indígenas. Então, esses produtos eles têm um grande valor de exportação. Castanha do Brasil, por exemplo, ou a castanha da Amazônia, né? Jarina, que é chamado de marfim vegetal, a rutila, o jamborandi, que possuem princípios ativos. Olha só o pau-rosa, né? Que ele inclusive, esse pau-rosa, está aqui ele, ó. Ele produz uma essência que é utilizado na fabricação de perfumes, né? Perfumes muito famosos, né? E outros produtos também, resinas e óleos. Então, todos esses, aqui, ó, a castanha da Amazônia, ou castanha do Brasil, todos esses, eles são utilizados no dia a dia. E aí nós comentamos sobre folhas, nós comentamos sobre cascas, nós comentamos sobre sementes, nós comentamos, enfim, de várias partes da planta que elas são utilizadas de modo natural, quando sabemos por exemplo, utilizar folhas para fazer um chá, né? Quando a família, todo aquele conhecimento familiar sabe exatamente qual é o uso, ou então pesquisas que são realizadas para que esses produtos não madeireiros sejam então utilizados com finalidades fitoterápicas ou fitocosméticas, né? Aí já precisam de outros estudos que possam comprovar, né, a eficácia desses princípios ativos, para então eles serem industrializados, eles serem então disponibilizados em prateleiras de farmácias, supermercados, e assim sucessivamente, como você já deve ter encontrado aí na sua cidade, na região do Brasil que você mora, tá? Então, é importante nós sabermos esses assuntos sobre os potenciais econômicos, né, das plantas, porque além de elas estarem ali na floresta, uso de modo extrativista, né, que não mate a planta, né, eles podem então beneficiar o homem, inclusive gerando renda.
tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau.